A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais um dia estamos aqui a meditar na palavra. Eu tenho certeza, as suas lutas que vocês estão passando aí, Deus tem uma palavra para você. Deus quer dar direção para você. E Ele quer mostrar exatamente o que nós precisamos fazer. E um dos processos para a gente ver a mão de Deus sobre a nossa vida é o que? A gente observar no nosso interior. E o nosso interior, muitas vezes, está sujo. Deus é santo, meus irmãos. Deus é santo. Como é que Ele pode fazer uma obra se eu estou sujo? Por favor, vamos iniciar aqui. Tem um louvor muito lindo que eu gosto, que a letra diz assim, crie em mim, ó Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito, não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. É assim, meu irmão. Quando nós estamos no erro, nós ficamos para trás. Nós deixamos de avançar com Deus. E, por favor, o Senhor me fez, hoje, assim, já tem uns tempo que a gente está em consagração, e o Espírito Santo vem e nos traz a direção. Olha que interessante aqui, muito interessante. O livro de Isaías 59 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Preste bem atenção. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Encolhe o quê? Pode ver os pés do avião lá, quando o piloto sobe o avião, recolhe, né? Quando tem que descer, coloca para fora. Quando coloca para fora, quando estende, seja aquele material lá do avião ou uma mão, é para o quê? Para nos auxiliar, para nos defender, para nos conceder alguma coisa. A Bíblia está dizendo aqui, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Só que ele diz assim, olha, aqui, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Olha que interessante. Vamos meditar. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados ou fechados para que não possa ouvir. Ah, Eurico, eu queria tanto, assim, diante de lutas que eu passo, eu queria ver a mão de Deus sobre a minha vida. Eu quero orar, Eurico, e Deus me responder. Tem um segredo, meu irmão. Tem um segredo que o ser humano ainda não entendeu. O nosso interior foi feito o quê? Deus criou o nosso corpo, que é o nosso templo. O templo é o templo do Espírito Santo. Mas Deus não habita num templo sujo. Olha a prova aqui, ó. O que ele diz assim, ó. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Iniquidade, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. Em outras palavras, as nossas iniquidades nos separam de Deus. Eu digo, o que é iniquidade? Eu ouço falar do pecado. O pecado é matar, é roubar, é se prostituir. Iniquidade, meus irmãos, pecado interior. Por favor, pecado interior. E quantas pessoas estão iludidas com pecado interior? Eu vou dar exemplo de pecado interior. Uma mágoa é pecado interior. Você está me entendendo? Você desejar alguém é pecado interior, que é iniquidade. Está me entendendo? Agora, cabe a gente o quê? Analisarmos. Por isso que ninguém pode analisar a gente. Ninguém pode. A Bíblia fala bem assim, ó. A Bíblia fala, meu irmão, examine o homem a si mesmo. Sabe assim? Lembre-se de uma coisa: pecados
interior, tem um pecado exterior, que eu mato, eu roubo, eu prejudico alguém, e tem pecado interior, que a Bíblia está dizendo que esse pecado interior se chama iniquidade. Iniquidade. Então, muitos estão até falando para esse que eu não mato, eu não roubo, eu não faço, eu não prejudico as pessoas. Só que de repente você está aí, você está iludido. Ó, por favor, uma coisa que eu tive um entendimento hoje, por exemplo, tem pessoas casadas, vou dar um exemplo, que de repente se envolve lá com um colega de trabalho, uma colega de trabalho, começa ali numa amizade, quando você percebe, você está começando a ter um sentimento pelaquela pessoa. Isso é iniquidade. Tá me entendendo? De repente, você tá ali, porque os homens aí na rua, eles estão, passam alguém ali, ele olha, ele deseja, ali uma iniquidade. E fora que tem pessoas que estão o quê? Numa situação precária, o quê? Porque estão odiando, estão com mágoa. Ó, por favor, no Natal agora, nós passamos pelo Natal. Quantas pessoas não procuram, não ligaram para entes queridos? Quantas foram as pessoas que não foram na casa dos seus familiares, porque um pecado chamado iniquidade estava lá com um sentimento ruim, estava lá com mágoa, e ainda estão com mágoa. De repente, essas mesmas pessoas vão chegar na passagem do ano, vai lá vestir de branco, vai lá vestir de amarelo, vai lá vestir de vermelho, simbolizando o amor, prosperidade, vai comer lentilha, vai comer isso aqui, rituais inventados aí pelos homens, que não funcionam em nada. Agora que a Bíblia está ensinando uma coisa, meu irmão, a Bíblia está ensinando que o meio de você ser abençoado em todo ano é você o quê? Examinar você mesmo. Você começar a observar erros que você comete ou que você está cometendo através do que seus sentimentos. Você está se apegando a sentimento ruim, sabe assim? E Deus quer mudar isso, em nome de Jesus. E assim a gente vai poder o quê? Deixar Ele operar na nossa vida. E a Bíblia está deixando bem claro aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. Você sabe uma coisa, meus irmãos, que a gente até analisa. Pô, aquele fulano ali tá passando por um problema. Ah, é um irmão seu que você tá passando por um problema, um familiar, um amigo, um vizinho. Existe uma frase na Bíblia que diz assim: maldição sem causa não prospera. Maldição sem causa. As pessoas não passam situações adversas à toa. As pessoas estão passando porque elas estão plantando constantemente coisas em suas vidas. Você está me entendendo? E qual a forma de solucionar? A primeira coisa, a Bíblia está dizendo aqui, ó, que as nossas iniquidades faz divisão entre nós e o vosso Deus. Então, o que Deus está querendo o quê? Que você observe os seus sentimentos. Como eu falei anteriormente, eu vou repetir aqui agora, de repente você está iludido com sentimento, você está aproximando de alguém, você é casado, você é casada, você está aproximando de alguém e devido a um bom relacionamento que você tem para aquela pessoa, paulatinamente você está começando a sentir um sentimento a mais, que não é sentimento de amizade, é desejo. E isso se chama iniquidade. Nós temos que observar isso, a gente tem que vigiar. Por isso, olha, tem coisas, meus irmãos, que eu dou um conselho para você. Para Deus mostrar o que está oculto, você tem que entrar em jejum. Você tem que procurar fazer um jejum de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, porque o jejum é espiritual. É o jejum que revela, que Deus consegue revelar para a gente algo maravilhoso que pode estar acontecendo. Sabe assim? E as pessoas estão aí, ó, querendo um ano novo agora. As pessoas vão estar vestindo de vermelho, simbolizando o amor, amarelo, simbolizando aí prosperidade, branco, simbolizando paz, uma série de coisas. Muitos aí vão estar na ignorância aí, ó, indo para as praias, fazendo, dando 7 pulinhos, e a vida dessas pessoas vão continuar, porque o ano, meu irmão, só muda no calendário. A nossa vida aí continua. A nossa vida vai continuar. Então o calendário vai mudar.
Nós vamos passar de 2025 para 2026. Só que um detalhe, sua vida não muda se você não tomar atitude, se você não se vigiar, se você não observar os seus sentimentos. Eu estou cuidando aqui de um rapaz, olha, eu falei ontem para ele, falei, meu querido, se você analisar, é algo de Deus. Algo de Deus, Deus está me preocupando com você desse jeito, assim, assim, assim. E ele falou, é verdade, irmão. Eu falei assim, olha, e aí, quando eu vou falar da palavra dele, eu não acredito na Bíblia, irmão, não acredito. Eu falei, varão, assim, assim, assim. Ou seja, e ontem Deus mandou um recado para ele. Eu falou, fala para ele, se ele me der ouvido, eu vou mudar a vida dele. Aí ele, quando eu falei isso para ele, ele começou a ficar mais aquebrantado. Sabe assim? Então é a mesma coisa, um monte de gente aí está com a vida complicada. Sabe por quê? Porque não está dando ouvido à voz de Deus. Não está buscando o Senhor. Pode ver aí, ó. Vai ter uma multidão na Avenida Paulista, vai ter multidão nas praias, vai ter multidão na passagem do ano, mas um detalhe, essas pessoas estão se preocupando em comes e bebes, mas não estão se preocupando em terminar o ano na presença de Deus. Meus irmãos, há 28 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, há 28 anos eu só passo na igreja o Réveillon. Sabe por quê? Porque ao terminar o ano, eu vou ali, ó, observar os meus erros, ali me apresentar diante de Deus, ali pedir perdão pelos erros que eu cometi durante o ano, sabe assim? E eu quero o quê? Entrar no ano novo com a vida renovada, com os meus pecados já perdoados, sabe assim? E é algo maravilhoso, e aí as pessoas estão se preocupando com festa, com isso, com aquilo, e vão continuar. Vai terminar o ano nas trevas e vai iniciar o ano nas trevas. Não tem colher de chá. As coisas espirituais não se brincam, meu irmão. A Bíblia está deixando bem claro aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os nossos pecados encobrem. Por favor, às vezes a pessoa está falando, Deus me ama, Bri. Deus te ama, só que ele odeia o teu pecado. Ele odeia o pecado que você pratica. Você está me entendendo? Estou convivendo aí, estou entrando em contato com pessoas, até ex-pastores, que você vê assim, eu não sou mais pastor. Porque quando eu vou ver, até de uma certa forma é sincero com Deus, mas não tem colher de chá. Ou eu tenho que decidir, estou na prostituição, eu tenho que abandonar a prostituição. Eu estou com ressentimento, eu tenho que pedir a Deus, no mínimo pedir a Deus, Senhor, me liberta dessa mágoa. Eu quero ter olhos bons, eu quero ter um coração bom, sabe assim? Por isso que esse hino de Deus, crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro, sabe assim? O que Davi pediu lá no Salmo 51. Davi reconheceu que os erros que ele cometeu foi devido ao quê? À ilusão do coração dele. E somos seres humanos, somos levados a sentimentos, meu irmão. Mas às vezes nós não estamos analisando os nossos sentimentos. Se nossos sentimentos condiz com a vontade de Deus. Né? Pelo fato, por exemplo, tem pessoas aí que estão na prostituição, falam, Deus é amor, Berico. Eu estou amando. Você está amando? Não, você não está amando, não. Em primeiro lugar, ninguém inicia um relacionamento amando. Você está apaixonado. Você está apaixonada. Você está me entendendo? E muitas vezes a paixão ainda é carne. Você está sentindo atração forte pelaquela pessoa e você está dizendo que é amor. É mentiras. A Bíblia fala, meu irmão, que maldito é o nosso coração. Corrupto. Maldito e corrupto. É não mentiroso e corrupto o nosso coração. Muitas vezes nós nos... Meu irmão, quantas vezes eu me iludi com sentimentos que eu estava sentindo, mas era carne. Era sentimento da carne. Por isso que a Bíblia está falando aqui que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o rosto para que ele não ouça. Deus só ouve, como dizia o cego lá, o cego de nascença que Jesus curou. Diante lá dos acusadores, ele falou bem assim, esse homem é pecador. Ele falou, pecador não sei, eu só sei de uma coisa, que Deus não ouve pecador, mas sim aquele que faz a vontade dele.
E é verdade, meu irmão. Deus não ouve pecadores, homens que estão errantes. Mas a partir do momento que esse pecador fala assim, a partir de hoje eu quero obedecê-lo, Senhor. Eu quero andar contigo, quero obedecer, me ajuda. Esse vai ser ouvido por Deus. Esse vai ter a vida transformada pelo Senhor. Mas o homem que está em pecado, está na ilusão aí, achando que Deus está na vida dele, como eu estou falando desses rapazes aí. Esse rapaz, ele está lá em pecado, e está dizendo, Deus está na minha vida, Rodrigo. Deus está na minha vida. Você está entendendo? Só que um detalhe, não sabe ele que Deus quer entrar, não na vida dele. Deus quer entrar dentro dele, através do Espírito Santo. Está me entendendo? Como um dia aconteceu comigo. Eu era um menino bom. Até tinha um amigo meu que falava bem assim, quem não gosta do Alberico, bom sujeito não é. Sabe assim? Mas esse rapaz não sabia o que o Alberico fazia no oculto. Então o Alberico era até religioso, frequentava uma religião, só que o Alberico o tempo todo estava na carne. Somente quando eu cheguei na igreja, que eu entreguei minha vida para Jesus, o demônio que estava fazendo o Alberico ficar escravizado, teve que ser arrancado. E aí entrou o quê no Alberico? O Espírito Santo. Quando o Alberico decidiu fazer a vontade de Deus. Da mesma forma, meu irmão, você aí está querendo ter um ano novo. Você está pensando em, poxa, eu vou pedir a Deus para que tenha por favor, que a Bíblia está dando a receita. Você tem que lançar fora a iniquidade do teu coração. Vai lá para o Salmo 51 e você vai ver Davi pedindo, retira de mim, Senhor, limpa-me de todas as iniquidades. Davi reconheceu que a iniquidade do coração levou ele a desejar a mulher dos outros e ele cometeu adultério. É o que acontece conosco. Se você perceber que você está tendo um sentimento por alguém e você não frear esse sentimento, não lançar fora esse sentimento, o que vai acontecer com você? Você vai para o pecado. Se você é casada, você vai adulterar. Se você for solteiro, você vai para a prostituição. E quantas pessoas estão aí no oculto cometendo erros diariamente? Estão praticando na prática desse pecado aqui chamado iniquidade. E fora, alguém te feriu e você não liberou perdão. Você está na iniquidade, você está em pecado. Deus não está na tua vida. Ele não conseguirá executar na tua vida a vontade dele, meu irmão. Assim diz a palavra. Se a gente for lá para Mateus capítulo 5, lá o Senhor Jesus ensinou sobre a bem-aventurança. Ele falou, bem-aventurados os limpos de coração. Só que primeiro versículo lá que ele fala, bem-aventurados os humildes de espírito. O homem só consegue se libertar, lançar fora sentimento, se ele for humilde. Como eu falei para esse rapaz, você tem que aprender a ouvir. Ah, não consigo ouvir a Bíblia foi feita por homem. Eu falei, então ele não é humilde. Ele é até aparentemente financeiramente sem condições, mas ele não é humilde, ele é orgulhoso. Satanás, aí ele fala mal de todos os pastores. Todos os pastores é ladrão. Eu falei para esse meu querido, todo mundo para você é malfeitor? Isso daí é enganador, isso daí não presta. Você acredita que ele chegou a falar para mim? Que o R.R. Soares era dono da Playboy. Eu falei, meu Deus, quem falou isso para você, meu irmão? Eu fiquei sabendo que o R.R. Soares era dono da Playboy. Eu falei, meu Deus, o que o diabo faz para impedir uma pessoa ter bons olhos para com o servo de Deus? R.R. Soares, dono da Playboy? Quem inventou isso, meu irmão? Mas você vê, Satanás trabalha, meu irmão. Satanás usa uma pessoa para mentir para você. Aquele ali roubou, aquele ali tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E a pessoa não sabe que, na verdade, ele está julgando. E pelo fato de estar julgando, ele está cometendo um quê? Um pecado. Jesus falou bem assim, não julgueis para não ser julgado. Quem sou eu para julgar alguma pessoa? Se eu puder, eu oriento. Se eu puder, eu falo, meu querido, se você está em erro, você tem que reconhecer diante de Deus. Você tem que pedir perdão ao Senhor, sabe assim? E Ele terá liberdade para fazer uma obra. Só que um detalhe aqui, ó. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Quantas pessoas aí estão aí falando mal um do outro? Aí aquela pessoa fica sabendo, de repente aquela pessoa guarda uma mágoa. Então Satanás age na sociedade de uma forma, meu irmão, para lhe prejudicar. Por isso que as pessoas estão nas trevas. Por isso que as pessoas aí, ó, de repente vem problema cardíaco, vem problema de câncer, vem problema, sabe assim, A, B, sabe assim, por quê? Porque as pessoas estão em erros. Mas aí na cabecinha dela, talvez, Alberico, eu não mato, eu não roubo. Parece que pecado é só matar e roubar. Não. Às vezes, meu irmão, você não faz nada disso, matar, roubar. Você não matou, mas você matou com a língua. Você tem uma língua ferina. Ontem eu falei aqui para uma pessoa, falei assim, você é maligna. Você é maligna, mulher. Pô, sabe por que eu tava chamando essa pessoa de maligna? Porque só abre a boca para falar mal dos outros, para julgar os outros, pensa mal das pessoas. Sabe por que Jesus pediu para a gente não julgar ninguém, meu irmão? Porque você não, mesmo que você veja alguém errando, você não sabe o que levou essa pessoa a errar. A pessoa não cai da noite para o dia, há um processo. Os homens não adulteram da noite para o dia. Ali, ó, no casamento frio, brigas no casamento, tava assim, com os cônjuges hoje não tá nem aí um pro outro. A gente vê, principalmente as mulheres. As mulheres estão massacrando os homens, xinga os homens, ofende os homens. Quando o homem abre a boca para xingar ela, de repente, para falar alto com ela, aí que ela exclui esse homem. Só que ela esquece que ela já maltratou o homem. A gente está sabendo isso que está acontecendo na sociedade. E a gente vê em seguida aparecer o quê? Noticiário que o homem está perseguindo a mulher, matou a mulher. Meus irmãos, maldição sem causa não prospera. As pessoas que estão aí, que você está vendo na sociedade, não estão acontecendo nada à toa na vida delas, à toa, em outras palavras. Elas plantaram. O ser humano que não dá ouvido à voz de Deus está plantando coisas horríveis. Encontrei ali, ó, por favor, eu sempre falo, eu falei no último áudio, encontrei um rapaz, um bichão grandão, estava bebendo com um amigo dele, fui lá, comecei a evangelizar, depois no final fiz uma oração, e ele falou antes da oração, falou, irmão, eu já cometi crime, eu já fiz isso, aquilo, só que em detalhe, eu não consigo me libertar, Deus olha para minha vida, eu falei, olha meu irmão, porque não existe, para Deus não existe pecadinho, pecadão. Tem pessoas que estão te acusando, pessoas que sabem que você cometeu um crime, está te acusando, essa mesma pessoa que está querendo a tua morte, querendo que você seja preso, essa mesma pessoa está lá em adultério, essa mesma pessoa está lá com mágoa. Você está me entendendo? Então essa pessoa, no campo espiritual, é um hipócrita. Como é que eu estou em erro, vou falar do irmão ali que eu sei que cometeu erro? Você está me entendendo? A coisa é séria, meu irmão. E os homens estão aí por falta de conhecimento, não estão nem aí. Mas aquele que medita na palavra, a palavra é vida, a palavra nos revela a vontade de Deus. E a Bíblia está alertando aqui, ó, que as nossas iniquidades, sentimento interno, nos separa de Deus. Por isso que você está aí, ó, desesperado, pedindo a Deus respostas, você até clamou, você rezou, você orou, e Deus não te respondeu, sabe por quê? Porque ainda você não se consertou diante de Deus. E eu estava falando para um rapaz essa semana, eu falei assim, ó, eu particularmente, antes, um irmão lá na Bahia, também está passando por luta, eu falei assim, ó, antes de eu pedir a Deus, de repente, uma cura, de pedir a Deus uma direção na vida financeira, aqui na minha família, eu primeiro olho para mim, como é que eu estou diante de Deus? Como é que eu estou diante de Deus? Você está me entendendo? Então, se eu parar um pouquinho, observar não o meu próximo, eu vou chegar à conclusão, eu vou analisar, poxa, eu estou em erro. Eu preciso me consertar aqui. Eu preciso agir diferente. Você está me entendendo, meus irmãos?
É dessa forma que o Senhor opera, porque a Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. O apóstolo Paulo falou: examine o homem a si mesmo. Então, se você não se examinar, você automaticamente vai estar examinando as outras pessoas. E você automaticamente vai em seguida ver um processo, você vai julgar seu próximo. E você em si está em trevas. Mas você está julgando o teu próximo. E a Bíblia está nos ensinando, meu irmão, nos alertando que as nossas iniquidades faz separação entre vós e Deus. Os nossos pecados encobre o rosto dele sobre a nossa vida. Você quer ter um ano abençoado? Por favor, até o final do ano aí, você tem oportunidade. Se coloca diante de Deus: Pai, eu reconheço que eu errei esse ano. Você aí, ó, eu me prostituí. Quantas vezes me prostituí, Senhor? Eu me masturbei. Quantas vezes eu assisti filme pornô? Você casado, eu adulterei. Meu Senhor, eu reconheço, já que iniquidade é pecado interior, eu não adulterei indo lá dormir com outra mulher, mas eu desejei tantas pessoas. Eu me masturbei pensando na mulher dos outros, em outra pessoa. Meus irmãos, façam análise de você. Sabe assim? Ontem eu fui na casa de um amigo meu, ele não sabe mexer na máquina, e aí ele estava lá, lavou umas partes das roupas, e aí me chamou para colocar na máquina. Eu falei: Varão, você tem uma máquina aqui que você está lavando na mão aí? Não, eu estou lavando aqui, depois eu coloco na máquina. Eu falei: meu Deus, Varão, pelo amor de Deus. E aí eu fui lá, coloquei bastante roupa, e aí só deu um enxágue e centrifugou aquele já tinha lavado, você está me entendendo? Então, as pessoas têm que fazer isso da mesma forma que você pega a roupa suja e coloca dentro da máquina. Você tem que pegar a sua roupa suja e colocar o quê? Nos pés de Jesus, confessando teus pecados, confessando, vai para os pés de Jesus e fala: Senhor, eu não estou aqui para dizer que eu sou santo não, que eu não sou santo não. Eu quero ser santo, mas eu já cometi isso, já fiz isso, estou aqui ó, com sentimento, já julguei tantas pessoas, já falei mal de alguém. Começa, antes de terminar o ano, meu irmão, apresenta teus pecados diante de Deus. Por favor, você fazendo isso, você se limpando, nem vai precisar você pedir nada a Deus. Você tem até direito, mas nem vai precisar você pedir, sabe por quê? Porque Ele vai começar a te suprir em tudo. Ele vai começar a te suprir em tudo. Ele vai manifestar o poder dele na tua vida. E você vai conhecer a glória de Deus, meu irmão. Jesus falou bem assim lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados limpos de coração. Coração é o quê? Não é o órgão aqui, é tua mente. Tua mente tem que estar limpa. Sua mente, sabe assim? Você pode ver, tem um irmão lá no interior da Bahia, ele falou: seu Berico, eu não consigo dormir, porque o negócio, a mente, o diabo ataca a mente dele. E ele chega a ficar preocupado, com certeza, ansiedade, e ele não dorme. Você está me entendendo? Você vê o que o bicho é sujo. Mas a Bíblia está ensinando aqui você resolver esse problema. Você reconhecer que você cometeu iniquidade, pecado de iniquidade, e analisa seus sentimentos. Se você está desejando alguém, se você desejou alguém, se você está aí preocupado, apresenta as tuas queixas diante de Deus. Pai, estou aqui, ó. Eis aqui um pecador, um homem sujo, uma mulher suja. Quantos erros já cometi, mas em nome de Jesus me muda, Senhor. Me transforma, Senhor. Eu te peço, limpa meu coração, sabe assim, limpa meu coração. Limpa, sabe assim, tira de mim o que não te agrada, Senhor. Muda meu caráter, muda, Senhor, a minha forma de ser, Pai. Eu não quero mais envergonhar teu nome, não, diante da sociedade. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor, Pai. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo irá te ajudar, meu irmão. O Espírito Santo vai te ajudar. Se você for sincero diante de Deus, se você buscar a gloriosa presença dele, e assim ele terá liberdade para fazer uma obra na tua vida. E o nome de Jesus Cristo será glorificado. O nome do Senhor Jesus será exaltado na tua vida. Lembre-se, você está passando por lutas, tem um porquê.
Maldição sem causa não prospera. O diabo trabalha na nossa vida com legalidade, e a legalidade é o pecado. Então cabe você analisar, que às vezes você está analisando a vida dos outros. Você não cansa de analisar a vida das pessoas. E automaticamente você está julgando as pessoas. Para. Fala assim consigo mesmo. Quem sou eu para julgar o meu irmão? Quem sou eu para julgar a irmã? Mas você pode fazer um julgo, uma análise de você mesmo e você se julgar, meu irmão, para que você não seja julgado. Você tem que se julgar para que você não possa ser julgado. O Espírito Santo colocou isso no meu coração, eu vim trazer aqui para você essa palavra. Que você medite para que até o final do ano aí, ó, apresenta as tuas queixas, apresenta todos os pecados que você cometeu durante o ano. Que na passagem do ano, meu irmão, você vai terminar na presença de Deus, se você puder ir na igreja. É algo glorioso você passar o Réveillon na igreja. Depois você pode, depois sair de lá, você pode ir para casa dos seus amigos, dos seus familiares, sem nenhum problema. Tá me entendendo? Mas termine um ano na presença de Deus, na casa dele. Vamos buscar a presença dele. Você está me entendendo? E assim ele terá liberdade para poder. Por favor, eu estou te falando para você, há 28 anos eu não passo o Réveillon que não seja na casa de Deus. Está me entendendo? E eu vejo o cuidado de Deus o ano todo. Meus irmãos, eu tenho tanto testemunho para contar. Tantas coisas maravilhosas o Senhor já fez aqui na minha casa. Mas tantas coisas. O Senhor nos supriu, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos livrou de enfermidade, nos livrou de acidente. E tem coisas que nem chegou nos meus olhos. Eu tenho certeza que muitos livramentos Ele me deu. Mas Ele não me deu porque eu sou bonitinho, certinho, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: os que me honram, eu honrarei. Os que me buscam, me encontrarão. Você está entendendo? Buscar a Deus é buscar a palavra. Se a palavra está dizendo aqui, Isaías 59, que a iniquidade faz separação, então observa se você está iníquo. E o maior dos iníquos de toda a história, quem é? Satanás. Foi Lúcifer, que hoje é Satanás. E ele quer que você e eu, venhamos estar com o coração iníquo. Que a gente não venha se preocupar com o nosso sentimento. Que a gente continue aí desejando as pessoas. Que a gente continue aí julgando as pessoas. É a vontade do diabo que você continue em pecado, meu irmão. Aí ele terá liberdade para poder agir na tua vida. E sabe o que ele vai fazer? Matar, roubar e destruir. É esse o intuito dele. Que você medite hoje. Daqui a pouco eu estou indo para a igreja. Eu vou buscar o meu Deus. Que você faça a mesma coisa. Tira um tempinho hoje aí, vai para a igreja. Vai buscar a presença de Deus. E Ele fará uma obra na tua vida, meu irmão. Que o Espírito Santo possa abrir teu entendimento. Que o Espírito Santo possa te convencer dos seus pecados. Sim, em nome de Jesus Cristo. Que você dê liberdade para o Espírito Santo agir. E Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai renovar a tua vida. E ele tem pessoas aí que perderam aqui nós perdemos um primo da Glaucia. A família precisa ser consolada. E a gente está orando para que o Espírito Santo console o coração de cada um deles, porque perder um ente querido é uma dor. Eu já perdi, isso que eu sei, é uma dor. Mas só o Espírito Santo que me consolou. Da mesma forma, o Espírito Santo vai consolar você, irmã. Você, irmão, que perdeu um ente querido por esses dias. O Espírito Santo, mas ele quer o quê? Limpar teu coração. Ele quer transformar você. Ele quer direcionar você. E assim ele terá liberdade para poder agir. Em nome de Jesus Cristo. Vai, faça isso. Ó, beijo no teu coração. Você tenha um excelente dia. Que Deus abençoe vocês em tudo. Em nome de Jesus Cristo.